Imagine um homem simples, um guardador de rebanhos e cuidador de figueiras, vivendo em uma aldeia pequena e pacata. Ele não possuía títulos, não era erudito nas escrituras, nem alguém reconhecido entre os grandes de sua geração. Mas de repente, esse homem comum foi convocado por Deus para uma missão extraordinária: enfrentar reis e autoridades religiosas, denunciar iniquidades e proclamar um julgamento divino que ninguém desejava escutar. Esse homem é Amós, um profeta que saiu do anonimato de Tecoa para se tornar uma das vozes mais fortes e ousadas da narrativa bíblica. Amós nasceu em Tecoa, uma vila tranquila no coração de Judá. A paisagem ao redor era composta por campos vastos, colinas douradas sob o sol ardente e figueiras que balançavam suavemente ao sopro do vento. Era uma terra de pastores, acostumada ao compasso simples da vida rural, naquele recanto quase esquecido do mundo. Ninguém imaginaria que ali crescia um homem destinado a ser uma das vozes mais firmes de sua época. Desde cedo, Amós viveu uma rotina que parecia imutável. Ele cuidava das ovelhas da família, guiando os rebanhos pelas encostas, sempre atento aos perigos. Quando não estava no campo, dedicava-se ao cultivo das figueiras, sobretudo dos sicômoros, árvores que exigiam um trabalho detalhado para produzir frutos. O jovem Amós, de mãos endurecidas e olhar atento, aprendeu a ouvir os sons da natureza e a interpretar seus sinais. Quem o visse não enxergaria nada além de um pastor comum, talvez até um pouco reservado, distante das grandes cidades e de suas agitações, mas havia algo singular em Amós, mesmo que ele ainda não tivesse consciência disso. Seus olhos refletiam uma inquietação, uma percepção sensível das injustiças que, às vezes, chegavam até os cantos mais afastados de Tecoa. Quando escutava os relatos que viajantes traziam sobre Samaria e sua riqueza, sobre a opressão dos necessitados e a cobiça dos poderosos, sentia algo diferente, uma revolta que não lhe dava paz. Enquanto o mundo seguia seu curso, uma voz maior, silenciosa, mas inconfundível, começava a se erguer dentro dele. Era como se o vento que soprava pelas colinas carregasse um sussurro divino, um chamado que ele ainda não compreendia plenamente. Até que um dia aquele silêncio foi interrompido, e de uma forma que Amós jamais imaginaria. Aquele amanhecer parecia igual a todos os outros. O sol surgia devagar no horizonte, colorindo o céu com tons de laranja e dourado, enquanto Amós guiava seu rebanho pelas ladeiras. O som dos sinos das ovelhas misturava-se ao farfalhar das folhas e ao canto discreto dos pássaros. Tudo parecia tão sereno, tão comum, mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre o destino daquele homem. Foi enquanto estava sozinho, observando as ovelhas pastarem, que Amós sentiu o chamado. Não era uma voz comum, daquelas que se ouve e responde com palavras. Era mais como um peso no peito, um fogo que subia pela espinha e parecia tomar todo o seu ser. Era como se o vento que passava entre as árvores estivesse carregado de algo além do simples ar, uma presença, uma urgência. Amós, que nunca havia se considerado especial, percebeu que Deus estava falando com ele, e não era um chamado pequeno. Ele, um homem simples, acostumado ao silêncio dos campos e ao trabalho manual, foi enviado para falar em nome do próprio Criador, e não seria uma mensagem fácil. Amós deveria ir ao reino de Israel, no norte, e enfrentar os poderosos com palavras firmes. Ele teria que denunciar as injustiças, a cobiça e a corrupção que dominavam a região. Imagine o peso dessa tarefa: um pastor anônimo sem títulos ou prestígio, sendo enviado para confrontar reis e sacerdotes. Amós sabia que seria uma jornada árdua. Ele não possuía preparo, nem eloquência. Sou apenas um boiadeiro, talvez tenha pensado, mas não havia espaço para recusar. Quando Deus chama, até o mais simples dos homens se torna capaz de feitos grandiosos. Amós deixou para trás os campos de Tecoa e iniciou sua caminhada rumo ao norte, sem saber ao certo o que encontraria. O reino de Israel o esperava. Um reino próspero por fora, mas corrompido por dentro. E Amós levava consigo a mensagem que seria como um trovão, a romper o falso silêncio daquele lugar. A estrada até o reino de Israel era longa e repleta de incertezas. Amós caminhava, carregando apenas o essencial: seu cajado, a experiência adquirida nos campos e a certeza de que estava obedecendo ao chamado do Senhor. À medida que se aproximava, os relatos sobre Israel se tornavam mais nítidos e perturbadores. O reino era próspero, muito além do que Judá poderia sonhar. As cidades estavam repletas de palácios luxuosos, mercados agitados e celebrações grandiosas. Mas por trás desse brilho ilusório, Amós ouvia histórias de opressão, corrupção e uma fé vazia, que funcionava mais como espetáculo do que como verdadeira devoção. Quando chegou, o contraste o impactou. Samaria,
A capital reluzia com a ostentação dos abastados. As avenidas principais exibiam tecidos refinados, joias reluzentes e risos de quem parecia possuir tudo. Mas bastava olhar para os becos escondidos e outra realidade surgia. Pobres, esmagados pela miséria. Escravos sobrecarregados de tarefas e crianças famintas. Amós não precisou de muito tempo para compreender o que estava errado. Os ricos viviam como se fossem intocáveis, explorando o esforço dos mais necessitados. A justiça, que deveria ser um direito universal, tinha se tornado privilégio de poucos. A religião, que deveria ser a base moral da sociedade, não passava de uma encenação. Os altares estavam repletos de ofertas caras, mas os corações estavam vazios de arrependimento. O povo de Israel havia se afastado do Senhor, trocando a adoração verdadeira por rituais vistosos e convenientes. Amós via tudo isso e sentia que sua mensagem não seria apenas difícil de suportar. Seria como uma espada afiada diante de um povo que preferia ignorar a verdade. Enquanto caminhava pelas ruas de Samaria, ouvindo o burburinho das feiras e os cânticos que ecoavam dos templos, Amós sabia que seu momento estava próximo. Ele não sabia exatamente como ou quando aconteceria, mas tinha certeza de uma coisa: sua voz carregada de verdade em breve ecoaria como trovão nos palácios e praças daquele reino próspero, porém espiritualmente doente. A chance de falar veio mais depressa do que Amós imaginava. Estava em Samaria, cercado pela opulência da cidade, quando começou a proclamar sua mensagem. Não houve cerimônias nem preparativos. Amós simplesmente ergueu a voz e foi como se o céu inteiro rugisse. Ele começou com palavras que ninguém poderia ignorar. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ressoar a sua voz. Era como um raio rompendo o silêncio. Quem passava parava para ouvir, mais por curiosidade do que por reverência. Afinal, quem era aquele homem vestido como um pastor, ousando falar com tamanha autoridade? As palavras de Amós eram objetivas, sem rodeios. Ele falou sobre as nações vizinhas, denunciando suas crueldades e maldades. O povo de Israel escutou com certo agrado, pois parecia que ele apenas condenava os inimigos. Mas então, como o rugido de um leão que muda de direção, Amós voltou sua acusação contra Israel. Sua voz se tornou ainda mais firme, mais urgente. Ele começou a condenar os ricos que exploravam os necessitados, os governantes que transformavam a justiça em mercadoria e os sacerdotes que transformavam a fé em espetáculo. Vocês que esmagam os pobres e cobram tributos, ergueram casas luxuosas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhedos esplêndidos, mas não beberão do seu vinho. As palavras de Amós cortavam como espadas, revelando verdades que todos sabiam, mas ninguém queria enfrentar. Era como se Amós arrancasse o véu que escondia a decadência do reino. Ele falava com uma força que não vinha dele, mas do próprio Deus, e cada sentença parecia ecoar na consciência dos ouvintes. Alguns trocavam olhares desconfortáveis, outros murmuravam, tentando desmerecer aquele homem simples. Mas Amós prosseguia, inabalável. Ele sabia que sua mensagem era um aviso, um último chamado para que Israel mudasse seus caminhos. E embora duras de ouvir, suas palavras eram apenas o início. Enquanto sua voz ainda reverberava pelas ruas de Samaria, algo mais profundo começou a acontecer. Deus não lhe deu apenas palavras, mas também imagens que falavam por si mesmas, visões vividas diante de seus olhos. A primeira visão surgiu como um campo verdejante, aparentemente fértil e cheio de vida. Mas do nada apareceu uma nuvem de gafanhotos, devorando tudo em seu caminho. Nada restava, nem alimento, nem esperança. Amós sentiu o peso daquela cena. Ele compreendeu seu significado. Israel estava prestes a perder tudo. O profeta não conseguiu se conter e intercedeu, pedindo que Deus tivesse misericórdia, que não destruísse tudo, e por um momento, pareceu que o Senhor havia ouvido. Mas as visões prosseguiram. Na visão seguinte surge o fogo. Não um fogo comum, mas algo que consumia até os abismos, secando os rios e queimando a terra até as raízes. Era aterrorizante, quase sufocante, como se Amós pudesse sentir o calor queimando em sua pele. Outra vez ele clamou ao Senhor, pedindo por misericórdia, mas Deus estava revelando a gravidade da situação, algo que não poderia mais ser ignorado. A terceira visão era surpreendentemente simples, mas carregada de profundo significado. Amós viu o Senhor segurando um prumo, aquele pequeno instrumento usado pelos construtores para que uma parede fosse erguida em linha reta. Mas agora, o prumo estava nas mãos do Criador, e ele o utilizava para avaliar Israel. A mensagem era evidente: o povo de Israel estava torto, desajustado. Deus, o grande arquiteto do universo, não suportaria um edifício moral prestes a ruir. As palavras de Amós
eram como um machado cortando as raízes da soberba de Israel, e isso incomodava muitos. Entre os que se sentiram ameaçados, estava Amazias, o sacerdote de Betel. Ele era um homem influente, representante da religião oficial do reino. Para o sacerdote Amazias, o templo de Betel era mais que um lugar de culto. Era símbolo de domínio e prestígio. Mas agora, aquele profeta vindo do sul estava abalando os alicerces, denunciando tudo como falso e corrompido. Amazias sabia que precisava agir, e com urgência, o sacerdote tentou desacreditar Amós de todas as formas possíveis. Primeiro, enviou um recado ao rei Jeroboão, advertindo que as mensagens de Amós eram perigosas. Amós está conspirando contra ti. Suas palavras são insuportáveis para o povo. Amazias queria que parecesse que o profeta era uma ameaça política, um agitador semeando rebelião no reino. Mas o profeta Amós não se deixava intimidar. Ele sabia que sua missão vinha de Deus. Quando a pressão política falhou, Amazias decidiu enfrentar Amós pessoalmente. Tentou desprezá-lo, zombando de suas origens simples, como se fossem motivo de vergonha. Vá embora, vidente, disse com ironia. Vá profetizar em Judá. Em Israel, você não tem espaço. Mas as palavras de Amós eram como uma rocha firme, impossível de mover. Ele olhou para Amazias e respondeu com determinação: Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Sou pastor de ovelhas e cuidador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e disse: Vá e profetize ao meu povo em Israel. Era uma declaração poderosa. Amós não estava ali por escolha própria, nem por interesse pessoal. Ele havia sido enviado, e nada, nem mesmo Amazias poderia desviá-lo de sua missão. Mas as tensões continuavam a crescer. A resistência contra o profeta aumentava, e o povo começava a se dividir entre os que o rejeitavam e os poucos que tinham coragem de escutá-lo. As palavras de Amós, afiadas como espadas, continuavam a ecoar nos palácios e mercados de Israel. Ele se erguia nas praças e dizia verdades que ninguém ousava pronunciar. Um dia, olhando diretamente para os ricos comerciantes vestidos com suas túnicas finas, Amós começou a falar com um tom que misturava indignação e lamento. Vocês, vacas de Bazã, declarou, referindo-se às mulheres e homens da elite de Samaria. Era uma metáfora ousada, quase provocativa, comparando-os às vacas gordas que pastavam nas planícies férteis de Bazã, conhecidas por sua abundância. Eles viviam no conforto, mas às custas da exploração dos necessitados. Amós descrevia cenas de cobiça e opressão com uma clareza impressionante. Falava de balanças fraudulentas nos mercados, de vendedores que reduziam a quantidade de trigo e, ao mesmo tempo, elevavam o preço. Denunciava que até os restos do trigo que deveriam ser descartados eram vendidos aos pobres como se fossem alimento. E não parava aí. Com voz firme, apontava o dedo contra os líderes religiosos que promoviam grandes cerimônias nos altares de Betel e Gilgal, mas cujos corações estavam distantes de Deus. Eu odeio, desprezo as suas festas religiosas, proclamou Amós, e o espanto foi imediato. Ele afirmava que os sacrifícios e canções que lotavam o templo eram inúteis, pois não brotavam de corações íntegros. A mensagem de Amós estava se tornando insuportável para os poderosos, mas ele sabia que precisava prosseguir. Ainda havia mais a ser dito, mais a ser mostrado. Amós continuava a falar, mesmo diante da oposição. Sabia que suas palavras eram severas, mas também tinha certeza de que Deus nunca envia um aviso sem deixar junto uma promessa de esperança. No meio de suas mensagens sobre destruição e julgamento, Amós começou a anunciar algo diferente. Ele falou de uma restauração, de um tempo em que tudo seria recolocado em ordem. Era como se, em meio à escuridão de uma noite sem estrelas, ele apontasse um clarão de luz no horizonte. As palavras de Amós formavam imagens que tocavam o coração, até mesmo dos mais resistentes. Ele falava de vinhas cheias de frutos, de campos férteis, onde a colheita seria tão abundante que os trabalhadores mal dariam conta. Os dias de fome e escassez seriam trocados por um tempo de alegria e fartura. Mas não era apenas isso. Amós também descreveu um povo reunido novamente. Aqueles que tinham sido espalhados, que haviam perdido suas origens, seriam trazidos de volta. Eles reconstruiriam as cidades arruinadas, cultivariam hortas e viveriam em tranquilidade. Era uma promessa que soava impossível para muitos. Afinal, a realidade diante deles era de desigualdade, opressão e julgamento iminente. Mesmo assim, as palavras de Amós eram como sementes lançadas em solo árido, aguardando o instante certo para brotar. Enquanto Amós transmitia essa visão de esperança, sabia que a resistência aumentava. As pessoas estavam agitadas,
e os poderosos ainda mais incomodados. E enquanto ele falava sobre um futuro restaurado e distante, a realidade presente era de risco e incerteza. Sua missão estava chegando a um ponto decisivo, e o silêncio que se aproximava parecia ainda mais assustador que suas advertências. Depois de tudo proclamado, após todas as visões compartilhadas e verdades anunciadas, Amós começou a se afastar dos holofotes. Sua tarefa parecia chegar ao fim, mas não porque tivesse desistido ou perdido forças. Era como se de alguma forma soubesse que já havia dito tudo o que precisava ser dito. As palavras que um dia rugiram como um leão agora davam lugar a um silêncio que carregava mais peso do que qualquer discurso. O povo que o ouviu ficou dividido. Alguns ainda refletiam sobre suas palavras, tentando compreender o significado daquelas promessas e advertências. Outros, sobretudo os poderosos, preferiram agir como se nada tivesse importância. Quem é ele, afinal? Diziam uns aos outros, tentando menosprezar o profeta que voltava para os caminhos de Judá. Mas a verdade é que o impacto de Amós já estava registrado. Suas palavras seguiam ecoando, como ondas que não podem ser contidas. A ausência de informações sobre os últimos dias de Amós apenas aumenta o mistério. Ele simplesmente desaparece das páginas da história, sem deixar relatos de como terminou sua vida. Talvez tenha voltado aos campos de Tecoa, para cuidar de suas ovelhas e figueiras, vivendo os dias que lhe restavam em paz. Ou talvez tenha continuado a proclamar sua mensagem, mesmo em lugares onde poucos podiam ouvi-lo. O que sabemos é que o silêncio que veio depois não foi um fim, mas uma pausa. Era como se sua ausência fosse parte do plano, um espaço em branco para que o povo refletisse e decidisse o que fazer com tudo o que havia sido dito. Ainda assim, a história de Amós não desapareceu. Suas palavras permaneceram vivas, transmitidas de geração em geração, como um lembrete do que significa justiça, integridade e coragem para obedecer ao chamado de Deus. As mensagens de Amós, mesmo rejeitadas no início, continuaram a se espalhar como sementes levadas pelo vento. Sua pregação, simples em essência, continha um poder tão profundo que não podia ser ignorado. Cada frase carregava a força de uma convicção que vinha diretamente do Senhor. Ele não foi um homem comum. Mesmo sem títulos ou linhagem profética, deixou uma marca que atravessou séculos. Era como se sua história ecoasse além de sua própria vida, sempre desafiando e inspirando. Com o passar do tempo, as verdades que Amós anunciou tornaram-se impossíveis de apagar. A imagem do prumo, do rio de justiça, das vacas de Bazã, todas essas metáforas ficaram gravadas na memória do povo, servindo como espelhos para uma sociedade que precisava urgentemente de mudança. E não apenas em Israel, mas em qualquer lugar onde a injustiça e a hipocrisia tentassem apagar a vontade de Deus. Amós nos ensinou que a verdadeira adoração não está em rituais grandiosos ou templos ornamentados, mas na justiça correndo como um rio e na retidão sendo vivida como estilo de vida. Sua voz se ergueu em favor daqueles que não tinham voz, para os pobres e oprimidos explorados pelos poderosos. Ele representou a bravura que brota do chamado de Deus, a coragem de proclamar a verdade mesmo quando ninguém deseja escutá-la. Até hoje, o legado de Amós permanece vivo, não apenas em seus discursos, mas em cada atitude de justiça, em cada gesto de bondade que reflete o coração do Senhor. Sua trajetória é um lembrete de que a verdadeira mudança nasce em lugares improváveis, muitas vezes através de pessoas comuns. E ao meditarmos sobre sua vida, surge a pergunta: o que estamos fazendo para que o rio da justiça siga correndo? Talvez, assim como Amós, estejamos sendo convocados para algo maior, algo que exige ousadia e fé para ser realizado. E dessa forma, sua história se conecta à nossa, chamando-nos a ouvir, agir e transformar o mundo que nos cerca. A caminhada de Amós termina como começou, sem grandes destaques, mas com uma força que atravessa os séculos. Ele era apenas um pastor, um homem de mãos calejadas e pés marcados pelo pó do trabalho no campo, mas foi separado para carregar uma mensagem que estremeceria uma nação. Não por causa de sua eloquência ou posição social, mas por sua fidelidade e confiança em Deus. E é isso que torna sua missão tão especial. Amós nos recorda que Deus não escolhe os preparados, mas prepara aqueles que Ele escolhe. Das colinas de Tecoa até as praças de Samaria, Amós transmitiu uma lição que ecoa até hoje. A verdadeira adoração ao Senhor está nas atitudes de justiça e misericórdia. Não importa quantas músicas cantemos ou quantos altares ergamos. Se o nosso coração não for sincero e nossas obras não forem corretas, tudo se torna vazio. Ele nos ensina que a fé não é algo cômodo, mas um chamado para encarar as realidades mais duras. Mesmo que isso signifique ir contra o que é popular ou conveniente, além disso,
Amós nos provoca a enxergar aqueles que o mundo ignora. Ele ergueu a voz pelos pobres, pelos explorados, pelos esquecidos. Ele mostrou que fechar os olhos para a injustiça não nos isenta de responsabilidade. Pelo contrário, nos torna participantes dela. Seu brado por um rio de justiça e um ribeiro de retidão não foi apenas um apelo a Israel, mas um chamado para todos nós, em qualquer tempo e em qualquer lugar. E talvez essa seja a sua lição mais profunda. Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, para cumprir seus planos. A única condição é que estejamos dispostos a ouvir e obedecer. Assim como Amós, podemos ser uma voz para os que não têm voz, um canal por onde a justiça de Deus flua. A pergunta que permanece é: estamos prontos para dizer sim ao chamado, mesmo que isso nos conduza por trilhas difíceis? Porque, como Amós demonstrou, é nesse sim que as histórias que verdadeiramente importam começam. Se você se inspirou com a história do profeta Amós e deseja conhecer outras narrativas de fé e superação, deixe o like neste vídeo. Se inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos mergulhar em mais lições poderosas da Palavra de Deus. Clique no vídeo sugerido aí na sua tela e assista nosso próximo vídeo.